Boa noite, vamos chegando, povo. Daqui a pouco já estamos começando esse nosso bate-papo aqui. Daqui a pouco já estamos começando. Ezequiel Augusto, eita meu irmão, tudo bem querido? Rogério, graça e paz irmãos. Helena chegando aí também. Edmir, boa noite, querido. Como você está? Seja bem-vindo. Irmãos, sejam bem-vindos, queridos. Que bom ver vocês. Que bom estarmos juntos aqui. Vamos aguardar o povo chegar mais um pouco aí e nós já começamos. Oi, Flor. Tudo bem, Josiane? Dayana, seja bem-vinda, Dayana. Cadê o Tiagão? Um abraço a vocês, queridos. Olá, minha irmã Célia Botelho. Como vai, querida? Tudo bem? Como vai o Ademar? Um abraço, irmãos, a vocês. Deus abençoe. Eita, Vaninha, saudade de você, querida. Faz tempo que não te vejo. Tudo bem? Seu Newton Honório. Ei, seu Newton, presbítero Newton. Deus abençoe, meu irmão. Quem mais chegou aí? Estela. Ô, querida Estela. Cíntia, Davis. Boa noite, irmãos. Tá alto, né? Vamos lá, meus irmãos. Daqui a pouco nós estamos começando. Daqui a pouco nós estamos começando. Estava muito alto. Pode cantar, Rogério. Fica à vontade. Dá para tirar um? Daí eu consigo, você consegue me ouvir. Pois então, irmãos. Denise, seja bem-vinda, querida. Que dias difíceis esses, né, irmãos, que nós estamos passando, que nós estamos vivendo aí. Dias diferentes de tudo aquilo que nós já imaginamos, que nós passamos na vida até hoje, não é mesmo? Mas também é um tempo em que nós precisamos aí levar com leveza, é um tempo em que nós precisamos crer na graça de Deus, e é um tempo que precisamos uns dos outros também, não é mesmo? Nós não estamos podendo nos reunir, né? Não estamos podendo nos reunir, porém
nos reunir fisicamente, né? Mas nós não podemos abrir mão de nos reunir num momento como esse, pelas redes sociais aí, não é mesmo? Graças a Deus que nesse tempo que nós estamos de quarentena, nós temos as redes sociais, não é mesmo? A gente tem ouvido e visto, lido histórias aí de outras quarentenas na história da humanidade, e a gente sabe que naquela época não tinha redes sociais, né? Então o distanciamento de fato era um distanciamento real, né? Hoje ainda nós podemos ver um ao outro, né? Eu tenho ligado para muitas pessoas via vídeo de Facebook e tem sido uma experiência muito legal, muito gratificante poder ver os irmãos, né? Já tem mais de 15 dias, vai indo para 20 dias que a gente não se vê, mas a gente tem essa oportunidade de se ver aí pelas redes sociais, não é mesmo? Eu estava pensando ainda há pouco, irmãos, e pensando nesse tempo que nós estamos vivendo, em tudo que está acontecendo, e eu lembrei de um versículo da palavra. Um versículo que, em alguma ocasião muito difícil da minha vida, me ajudou demais esse versículo. Foi bênção na minha vida. Esse versículo está no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Esse versículo vem dizer para nós que nós não estamos sozinhos aqui neste mundo, né? Vejam só que coisa linda. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Que versículo lindo, que versículo precioso. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. O Senhor está nos vendo. Não estamos sozinhos aqui no meio dessa quarentena, no meio desse tempo doido, difícil que nós estamos vivendo. Não estamos sozinhos. Nós estamos com a presença do nosso Senhor. Os olhos dele estão nos vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Dona Neide aí chegando também. Seja bem-vinda, Dona Neide. Em nome de Jesus, querida. Um abração, um beijão para a senhora. Muito bom, meus irmãos. Muito bem. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sobre a vida de todos os irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Michel, também chegando aí conosco, Mazilda. Ei, Mazilda, um abraço, querida. Deus abençoe, irmãos, queridos irmãos. Estamos distante aí, fisicamente uns dos outros, mas no Espírito de Deus nós estamos em comunhão nesta noite, né, irmãos? E nesses dias também. Eu tenho a convicção de que você tem buscado a Deus. Eu tenho a convicção de que você na sua casa tem procurado, junto com a sua família, buscar a presença do Senhor. Então, nós estamos unidos espiritualmente. Unidos espiritualmente. Seu Maurício, Ilka, sejam bem-vindos, queridos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Alexandre Guerra também está aí conosco. Muito bem-vindo, queridos. Irmãos, vamos fazer uma oração na abertura desse momento nosso de bate-papo aqui, esse momento ao vivo, que nós estamos aí juntos. Que gostoso isso, muito gostoso mesmo. Feche os seus olhos aí na sua casa. Quem sabe você pegue aí na mão de alguém que está do seu lado, ou se estiver sozinho, creia que o Espírito Santo de Deus está aí. Creia que Deus está aí juntamente com você. A Bíblia diz que quando nós entramos em nosso quarto, fechamos a porta, estamos sós, o Senhor nos vê em secreto. Então, se você está sozinho, não se sinta sozinho. Sinta-se em primeiro lugar em comunhão, porque todos estamos unidos numa só fé, mas sinta-se também cuidado, abraçado por Deus que está aí do seu lado te vendo. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Ele está vendo tudo. Ele está vendo esse momento difícil que estamos vivendo. Ele está vendo a dor que você sente. Ele está vendo a dificuldade que talvez você esteja passando. E uma das razões, irmãos, que nós estamos aqui, que somos igreja,
é que nós podemos socorrer uns aos outros. Não viva sozinho as suas lutas. Reparta as suas lutas conosco. Nós, como IPI Água Verde, estamos à disposição. Como IPI Água Verde, como pastores, como presbíteros, como liderança da IPI Água Verde. Estamos com todos os nossos canais de comunicação abertos para você vir até nós, para você contar as suas lutas. Entre em contato com a gente. Nós temos entrado em contato com os irmãos. Mas de repente acontece algo e você precisa de ajuda. E essa ajuda pode ser espiritual, essa ajuda pode ser física, ela pode ser uma ajuda de outra natureza qualquer. Nós estamos à disposição para caminhar com os irmãos em nome de Jesus. Mais irmãos chegando aí, sejam todos bem-vindos, seu Daniel, Cristiane também. Então feche os seus olhos, queridos, vamos orar no nome precioso de Jesus. Pai, a nossa gratidão. Estamos felizes, Pai, nesta noite, porque nós estamos na Tua presença, Pai. Não tem lugar melhor neste mundo para estarmos do que na presença gloriosa, graciosa do Senhor. A Sua presença, Pai, ela nos renova. Renova a nossa fé, renova a nossa alegria, renova a convicção de que não estamos sós, renova também a esperança dentro de nós de que o momento difícil que passamos vai terminar. Aleluia! A Tua presença, Pai, que lugar maravilhoso de estar. Não queremos deixar, Pai, nenhum dia só de estar na Tua presença. Nós contamos com a Tua graça, nós contamos com o Teu favor. Nós queremos declarar as palavras que Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim, vocês nada podem fazer, disse Jesus. E nós declaramos essas palavras nesta noite, Pai, de que sem o Senhor, sem Jesus, de fato nada podemos fazer, não somos nada. Nós precisamos da graça maravilhosa do Senhor. Sustenta-nos nesses dias, Pai, de incertezas, dias difíceis, dias de isolamento social, dias, para alguns, de medo, de insegurança. Sustenta-nos, ó Pai, no poder do Teu Espírito Santo, cada um na sua necessidade. O Senhor conhece, Pai, o nosso coração. Visita-nos, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo. Conduz esta noite, Pai, conduz esse momento. Que seja um momento leve, gostoso, agradável, de meditarmos na Tua palavra. No precioso nome do Senhor Jesus, nós oramos. Aleluia, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dona Celina chegando aí. Marley. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos, ao final, queridos, orar, né? O pastor Alceu também está ali presente conosco. A Daniele. Ei, Daniele. Deus abençoe, queridos. E no final, queridos, nós vamos orar. E você pode ir fazendo o seu pedido de oração, quer seja agora ou depois, mais ao final. Você pode ir colocando aí, né, o seu pedido de oração e nós vamos interceder pela sua vida depois, viu? Muitas pessoas estão pedindo oração pela nação, pelos líderes da nação, para que tenham sabedoria, pelos líderes mundiais, pela política brasileira, pela política mundial também. Porque esse momento que nós estamos passando é um momento que envolve a nação. Não só a nação, mas envolve também o mundo todo, né? Então nós temos irmãos espalhados que nós precisamos interceder também. E eu desafio você aí na sua casa. Todos os dias naquele momento, né, de oração que você tem, interceda pelo mundo, interceda pelos nossos irmãos que estão fora do país, sofrendo, morrendo. Tem muitos irmãos nossos morrendo, querido, por conta desse vírus, né? Então nós temos que clamar a Deus em todo momento, a todo instante. Aline, seja bem-vinda também, querida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o que melhor nós podemos fazer nesse tempo é refletir, né, na palavra do Senhor. Eu tenho conversado com alguns amigos e pastores, pessoas que a gente tem nas redes aí de contatos, né, que a gente tem trocado algumas ideias e esse momento precisa ser um momento que nós aproveitemos ele, né, como um momento de Deus para a nossa vida. Se nós apenas ficarmos olhando para esse momento
como um momento difícil, um momento ruim, nós acabamos não aproveitando esse momento. Então, aproveite, reflita, pergunte para o Senhor o que Ele está dizendo para você nesse momento, o que Ele quer fazer na sua vida. Eu tenho certeza que Ele tem uma obra para fazer na vida de cada um de nós. E nesses dias, queridos, parados, nesses dias de quarentena, nós temos que entender aí qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Tá? Aproveite o tempo. Eu tenho conversado com algumas pessoas que têm dito que não tem feito muita coisa nesse tempo. Tem dormido, tem acordado, comido alguma coisa, assistido alguma coisa e voltado a dormir de novo. E tem sido essa dinâmica nesses dias. E, na verdade, irmãos, é um desperdício, né? Nós precisamos aproveitar esse tempo aí como um tempo de Deus, de aproximação familiar, um tempo de olhar para dentro de nós e, de repente, ali identificar alguma coisa que nós precisamos trabalhar melhor, né? Em nome de Jesus, queridos, faça isso, né? Um tempo, assim, de reflexão mesmo no precioso nome de Jesus. Gostaria que você fechasse os seus olhos mais um pouquinho. Queria pedir que a Isa colocasse a música novamente ali. Reflita um pouquinho, pare um pouquinho nesse momento, feche os seus olhos. Vamos ter um tempo assim como o salmista um dia falou para Deus. O salmista disse: sonda o meu coração. Peça ao Senhor para sondar o seu coração neste momento. Em nome de Jesus. Peça ao Senhor que sonde o seu coração. Aleluia. Senhor, fala ao nosso coração, Pai. Revela-nos teu propósito, revela-nos tua vontade, no precioso nome de Jesus, Senhor. Ministra o coração da tua igreja, ministra o coração do teu povo, Pai, em o nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa a Água Verde. Abençoa-nos, ó Pai, no poder do teu Espírito Santo. Derrama, Senhor Deus, de um óleo novo, de um óleo fresco, especial, sobre a nossa vida, em o nome de Jesus, Pai. Dá-nos a tua graça nesse momento, Senhor, para refletirmos na tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a meditarmos e extrairmos da palavra do Senhor
tudo de bom para a nossa vida. Extrairmos da palavra, Senhor Deus, direcionamentos para esses dias que estamos vivendo, no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus. Se você quiser abrir a sua Bíblia ou apenas acompanhar a leitura que farei, esse texto está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículos 4 até o 8. E esse texto diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se, outra vez digo, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque o Senhor está perto. Aleluia. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, o que for correto, o que for puro, o que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Se for digno de louvor, pensem nessas coisas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. E eu espero que você aí na sua casa esteja dizendo amém para essa palavra. Uma palavra tão rica, tão preciosa, essa que nós acabamos de ler aqui. E eu quero refletir um pouco com os irmãos nesta noite sobre os pensamentos, queridos. Os pensamentos. E eu quero pedir permissão para você, para nós começarmos de trás para frente, tá certo? O último versículo, que foi o versículo 8 do texto que nós lemos aqui, eu quero começar por ele, né? Falando do pensamento. Paulo vem discorrendo ali algumas coisas importantes para nós experimentarmos, vivermos no dia a dia. E quando chega no versículo 8, ele como que conclui aquilo que ele disse acima sobre como viver bem em dias como esses que nós estamos vivendo. Então eu quero começar falando sobre pensamentos, né? Esse versículo 8 tem uma proposta interessante para esses dias que nós estamos atravessando, irmãos. O versículo 8, ele fala sobre a mente. Mas por que Paulo fala sobre a mente? Qual a razão que o apóstolo Paulo, ele, nesse momento da vida dele, já que vocês vão entender esse momento, ele para tudo na vida dele para falar de pensamentos, para falar de mente. É que, a bem da verdade, queridos, a nossa mente é o controle de tudo. É tudo, aqui é onde tudo começa e onde tudo termina também. É aqui na mente que as coisas acontecem. Quando você vai para um aeroporto, você vê toda aquela imensidão. O aeroporto sempre é um lugar muito grande, né? E ali você vê toda aquela movimentação de aviões decolando, pousando, aquela infinidade de pessoas vindo, indo, enfim. O aeroporto sempre é uma grande construção que tem um movimento muito grande. O aeroporto, por exemplo, de Cumbica, em São Paulo, que é o maior aqui do Brasil e o segundo maior da América Latina, é um aeroporto que tem, em média, 800 pousos e decolagens diários. Por dia, passam em torno de 200 mil pessoas no aeroporto de Cumbica. É um aeroporto que transporta em torno de 800 toneladas de cargas diariamente. Só para os irmãos terem uma ideia do movimento que é esse negócio. Então, aviões pousando, decolando o tempo todo. E onde
ocorre toda a gestão desse tráfego aéreo tão intenso? Onde que acontece isso? Na torre de controle. A torre de controle, podemos dizer que é um dos locais mais importantes de um aeroporto, porque ali tem todo o controle, né? Tudo se concentra ali. O que impede um avião de não bater no outro, enfim, é a torre de controle. A torre, na verdade, é o cérebro do aeroporto, né? Tudo deve funcionar muito bem na torre, porque se alguma coisa der errado lá na torre, pode ter certeza que em solo ou no ar, alguma coisa vai dar errado também, e um avião pode cair e centenas de pessoas morrerem ali num acidente aéreo. Não pode haver deslizes na torre de comando, na torre de controle de um aeroporto. E por que eu estou falando isso, irmãos? Eu estou fazendo essa comparação para que nós possamos entender que a nossa mente, ela é a nossa torre de controle. A nossa mente, ela precisa, então, dessa forma, estar bem arejada. Ela precisa funcionar bem, senão uma tragédia pode acontecer. Pode acontecer uma tragédia conosco, ou pode acontecer uma tragédia com outras pessoas, né? Então, quando a gente pensa dessa forma, nós entendemos que faz sentido Paulo falar sobre a mente. Faz todo sentido. Paulo, quando ele escreve esse texto, essa carta à igreja de Filipos, aos irmãos filipenses, né? Ele está numa quarentena, como nós estamos numa quarentena também, né? Na verdade, é pior do que a nossa quarentena, porque o apóstolo Paulo ele está preso em Roma quando ele escreve essa carta. O apóstolo Paulo ele está sentenciado, ele está condenado. O apóstolo Paulo, além de preso dentro de uma masmorra, ele está ainda assim acorrentado por um de seus pés a um tronco. Essa era a situação dele. Vivemos hoje dias de isolamento. Paulo viveu anos de isolamento, preso, por testemunhar Jesus, por amor ao Senhor Jesus, por desenvolver o seu ministério. Então, queridos, faz sentido Paulo falar sobre o pensamento. Porque na situação dele, se ele deixa a mente dele vagar à vontade, o apóstolo Paulo não teria escrito, por exemplo, uma carta como essa. Certa vez eu ouvi uma entrevista com um alemão, na verdade não um alemão, um judeu, sobrevivente do Holocausto nazista, né? E esse sobrevivente, ele contava como sobrevivera a tanto horror. Ele diz que o tempo que ficou lá, preso, né, ali nas mãos dos nazistas, ele viu diariamente dezenas de pessoas morrerem. Na verdade, ele mesmo era um dos que ajudava a carregar os corpos daquelas pessoas que morriam nas câmaras de gás, que morriam fuzilados, enfim. Ele era um dos que ajudava a carregar os corpos para serem enterrados. Pessoas, ele dizia, que via hoje, conversava com essas pessoas hoje, eles eram colocados em algum ambiente juntos, na prisão hoje, amanhã essa pessoa já desaparecia e nunca mais se tinha notícia dessa pessoa. Esse judeu foi separado da sua família, da sua esposa, dos seus filhos e nunca mais teve notícias deles. E o repórter faz uma pergunta ao final da entrevista para ele, como ele conseguiu sobreviver àquela situação sem ficar louco. Porque é uma situação que pode deixar uma pessoa louca muito facilmente. E a bem da verdade, esse homem, ele respondeu que ele trabalhou muito com a sua mente. Ele procurava ter bons pensamentos, disse ele. Ele disse que procurava pensar na família. Não sabia do destino que tinha levado a sua família. Mas ele procurava pensar na sua família. Ele procurava pensar que um dia ele iria sair dali e iria encontrar sua família e ia prosseguir as suas vidas. Ele colocou como alvo, ele estabeleceu alguns alvos para a vida dele. Ele estabeleceu um alvo de, quando saísse dali, ter uma profissão e fazer diferença na vida de outras pessoas através da profissão que ele havia escolhido. Então, esse judeu, ele disse na entrevista que procurava pensar em coisas positivas. Embora, a todo momento, os pensamentos ruins, negativos, chegavam à mente dele também. Mas ele procurava rechaçá-los, trazendo logo os bons pensamentos, trazendo logo os pensamentos de que tudo iria terminar bem.
Os dias passavam, os meses, anos, até que um dia ele então foi liberto, né? Foi liberto da prisão e pôde prosseguir a sua vida. E esse homem diz que, a partir do momento que ele saiu dali, algo que ele havia, coisas, por exemplo, como profissão que ele havia colocado como objetivo, ele batalhou, ele estudou, ele foi atrás e se tornou o profissional que ele sonhou. E esse homem, ele estava sendo entrevistado porque foi uma pessoa que tinha um trabalho, um grande trabalho de ajudar outras pessoas, né? Então, essa era a razão da entrevista dele, e ele conseguiu, então, vencer esses anos todos que ele passou, de tamanha aflição, de tamanho horror, trabalhando a sua mente. É por isso que eu estou chamando a sua atenção nessa noite, nesses dias, queridos irmãos. O que você tem pensado? O que tem ocupado a sua mente nesses dias? E olha, irmãos, que talvez não sejam coisas ruins, talvez não sejam pensamentos de morte, por exemplo. Eu sei que a maioria das pessoas estão encarando bem até essa pandemia que nós estamos vivendo a esse tempo. Mas não é só não pensar em coisas ruins, é também pensar em coisas boas. E daí eu volto um pouquinho sobre isso daqui a alguns instantes. Irmãos, essa palavra do apóstolo Paulo, ela faz muito sentido ele trabalhar sobre a mente, e me impressiona a vitalidade dele, né? O velho apóstolo Paulo já estava ali, nesse momento ali, com mais de 70 anos de idade. Ele está preso, sentenciado, condenado à morte e transmite um ensino que nos alcança quase 2000 anos depois. Essa carta foi escrita entre 65 e 68 depois de Cristo, então é só fazer as contas. Quase 2000 anos depois, essa palavra fala para nós hoje, num tempo de crise, num tempo difícil, para nós trabalharmos a nossa mente, pensarmos naquilo que nos edifica. Mas de que forma Paulo, ele então, nesse texto, ensina-nos a cuidar da mente? A primeira coisa que ele nos ensina é que nos alegremos. Porque o texto diz, lá no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se. Ele repete, ele reafirma ali o seu pensamento. Eu digo novamente para vocês, alegrem-se. Que coisa tremenda, irmãos. Se alegrar num tempo de crise, se alegrar num tempo difícil. E daí você pode perguntar, mas pastor, é possível ser alegre em um momento de quarentena, em meio a uma pandemia de um vírus mortal que está assustando todo mundo? É possível? Sim, meus irmãos, é possível. Se para o apóstolo Paulo, o velho apóstolo Paulo, foi possível, é possível para nós também. Nós só precisamos estar conectados com Deus e vivendo na intimidade dele nesses dias. Se nós estivermos bem conectados com Deus, vivendo na intimidade dele, irmãos, nós podemos ser alegres, nós podemos desfrutar da presença de Deus e nós podemos desfrutar de uma mente saudável, sadia nesses dias também. Eu chamo a sua atenção aqui para o fato, queridos, de como a fé, quando nós mantemos a chama da fé acesa dentro de nós, como isso é importante. Porque num momento difícil como esse que nós estamos vivendo como humanidade, nós temos a fé do nosso lado para nos sustentar, para nos dar apoio, né? A Bíblia diz para nós que a alegria do Senhor é a nossa força. Só que eu preciso crer nessas coisas. Eu preciso acreditar que nós, de fato, somos visitados pelo Senhor e a alegria dele, ela nos fortalece quando nós tomamos posse dessa alegria por viver perto dele, na intimidade dele. Então, queridos, a resposta se podemos ser alegres em tempos de crise, é sim, podemos ser alegres, se estivermos firmados na fé em Cristo Jesus. Infelizmente, existem muitos cristãos nominais que no momento de crise não têm a proximidade de Deus, não têm apego à fé, não têm uma fé sólida em Cristo que possa ajudá-lo a suportar esses momentos. Então, queridos, que seja essa uma reflexão para que eu e você nos apeguemos a Cristo de uma maneira muito mais intensa daquela que nós estávamos nos apegando a Ele
até o começo desse tempo que nós estamos vivendo hoje. O desafio para nós, irmãos, é entendermos que esse tempo foi separado por Deus para chamar a nossa atenção para vivermos mais perto dele, em nome de Jesus. A segunda coisa que o apóstolo Paulo nos indica aqui nesse texto, para nós cuidarmos da nossa mente, que a nossa mente fique arejada nesse tempo, é deixar a ansiedade de lado. E o apóstolo Paulo coloca aqui essa questão de deixar a ansiedade, dizendo, não andeis ansiosos, ele coloca como algo que nós temos que fazer isso. Não é Deus que vai fazer isso por nós. Não é o seu pastor que vai fazer por você. Não é o seu marido, sua esposa, o seu pai, seu filho, não é. É você que tem que deixar, abandonar a ansiedade. Trabalhar a sua torre de controle, trabalhar a sua mente para abandonar a ansiedade. Porque se nós permitirmos nossa mente ficar pensando em algum problema o tempo todo, esse problema vai nos consumir. Ele vai nos desestabilizar. Então, queridos, a palavra de ordem nesses dias para mim e para você é controle a mente. Mas como eu controlo a mente? O apóstolo Paulo dá as orientações aqui na palavra também. Em primeiro lugar, orando e entregando os meus pensamentos, as minhas dores, os meus medos, as minhas incertezas a Deus. E daí nesse momento, queridos, é que nós precisamos ter alguma intimidade com Jesus. Porque a falta da intimidade, nesses momentos, nos leva a não crer que Jesus possa suprir todas as nossas necessidades. Jesus nos ensinou o seguinte, na verdade ele nos convidou, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou trazer alívio para vocês. Eu posso trazer alívio para vocês. Então, amados irmãos, eu controlo a minha mente em primeiro lugar, orando, todos os dias, todos os momentos que for necessário. Se ao longo de um dia, 5, 6 vezes, pensamentos ruins quiserem dominar a sua mente, pare tudo. Vá aos pés de Jesus e entregue aquele pensamento. Entregue aquele medo. Se curve na presença dele. E você vai levantar dali diferente. Em segundo lugar, eu controlo a mente aceitando o desafio da adoração. Apresentem os vossos pedidos a Deus. Pela oração, pela súplica, com ações de graças, diz o apóstolo Paulo. Adorar o Senhor. No meio da crise, eu levantar a minha voz e cantar ao Senhor adorando o nome dele. É uma das formas também pelas quais nós mantemos o controle da nossa mente. Só que esse é um grande desafio, irmãos. Não é fácil cantar quando tudo não está bem. Não é fácil cantar quando nós não temos motivos aparentes para cantar. Mas a Bíblia nos garante que quando nós andamos na intimidade do Senhor, Ele é aquele que coloca um novo cântico em nossos lábios. Que coisa maravilhosa, queridos. Ele coloca um novo cântico em nossos lábios. Ele faz coisas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, que Deus maravilhoso. Esse Deus, queridos, é aquele que nos sustenta nesse tempo. Esse Deus não nos abandona nunca. O texto que nós acabamos de ler diz que Ele está perto. Ele está aí agora com você. Ele está nesses dias conosco, perto de nós. Perto de nós. E em terceiro lugar, eu controlo a minha mente decidindo não contaminá-la. Se eu oro entregando os meus pensamentos a Deus, se eu consigo adorar Deus no meio de uma crise, no meio de um problema, eu também preciso decidir, e essa é uma decisão minha de fato, eu preciso decidir controlar a minha mente, controlar o que entra na minha mente, que entra através dos meus olhos, através dos meus ouvidos, E nesse sentido, meu irmão, minha irmã, escute bem o que eu vou dizer para você nesse momento. Desligue um pouco a sua televisão. Saia um pouco da frente das telas no que diz respeito a noticiários. Saia um pouco da internet, das redes sociais. Saia um pouco. Tenha alguns momentos ao longo do dia para você acessar as suas redes sociais. Não fica lá, como nós estamos em quarentena, estamos parados, a maioria de nós estamos parados. É muito fácil ficarmos com o celular o tempo todo do nosso lado. Apitou, a gente corre lá e pega para ver o que é. Poxa, será que liberou? Será que não liberou? Será que acharam a cura para o vírus, a vacina e tal?
A gente fica o tempo todo em função de um celular, queridos. Em função da notícia que chega. E perceba você, a grande maioria das notícias que chegam são notícias que não são boas. É número de morte aumentando, pessoas desobedecendo às ordens, autoridades que não se entendem, críticas por parte da sociedade, um se levantando contra o outro, enfim, esse é o tempo que nós estamos vivendo, queridos. Então, decida não contaminar a sua mente, decida manter a torre de controle intacta, senão o avião pode cair. Desliga um pouco os noticiários, saia das redes sociais. Se não for assim, a sua mente vai ficar inundada por um monte de notícias ruins que vão tomar conta da sua mente. O apóstolo Paulo não tinha esse problema lá naquela época na prisão de Roma. Não existiam as redes sociais, não existia essa modernidade. Esse é um problema nosso. A quarentena já existia naquele tempo. Mas essa modernidade que nos conecta com o mundo todo em tempo real, irmãos, tem sido uma das causas de adoecimento da mente e das emoções de muita gente. Então, queridos, depois que nós fazemos tudo isso, Paulo ensina que virá do alto uma paz sobrenatural, uma paz que não é humana, uma paz que supera a nossa capacidade de compreensão. É aquele momento que nos pegamos bem no meio do turbilhão, as coisas não estão bem, mas nós nos pegamos ali firmes, fortalecidos, animados, esperançosos, corajosos e seguindo a vida em frente. Por quê? Porque veio uma paz de fora. Essa paz ela veio de Cristo Jesus. Essa paz ela veio do príncipe da paz. Essa paz veio de Jesus, que a Bíblia diz para nós que sabe o que é sofrer. Por que é que Jesus ele faz o convite de vinde a mim que eu vou dar descanso a vocês? Por que ele faz esse convite e essa promessa? Porque ele, antes de nós, ele sofreu. Ele sabe o que é sofrer e ele sabe também como trazer paz sobre o nosso coração. Ele é o príncipe da paz. Descanse no Senhor nesses dias. Não desanime. Siga a sua vida, talvez dentro de casa, mas siga a sua vida animado. Vão ter desdobramentos depois desses dias confinados? Sim, vão ter. Pastor, quais serão? Eu não sei. É cedo ainda para fazermos qualquer conjectura. Mas eu sei, queridos, que independente do que venha, se nós estivermos firmados no Senhor, nós vamos vencer, nós vamos passar por esse momento e nós vamos sair do outro lado, fortalecidos, vitoriosos, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em suma, irmãos, cuide da mente, cuide da espiritualidade, aproveite para também de alguma forma cuidar do físico e nós teremos forças para enfrentar toda e qualquer situação que venha. E cuidemos uns dos outros também. Eu deixo um desafio para você. Passa a mão no seu celular, ao invés de ficar apenas vendo notícias ruins, né? Ou fazendo algum comentário, ou repartindo alguma fake news, pegue o seu telefone e liga para o seu irmão. Né? Faz uma chamada de vídeo ali pelo WhatsApp, olha para o seu irmão, ele olha você, ele vai ver você também, e vocês vão ter um tempo de comunhão e oração juntos ali. Faz isso. Isso vai ser uma bênção na sua vida, na vida da igreja nesses dias. Mas eu quero convidar você para fechar os seus olhos, abaixe sua cabeça um pouquinho. Abaixe sua cabeça um pouquinho. Eu vou colocar uma canção aqui, queridos, que é preciosa essa canção. Nos fala de Jesus. E logo após ouvirmos um pedaço dessa canção, nós vamos orar. Vai colocando seus pedidos aí, em nome de Jesus.
eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão, Senhor, tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão aí postando seus pedidos de oração. Davis aí postando pedido de oração pela sua família. Nossa irmã Celina pela saúde emocional. A irmã Marley. Bênção de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo aí, de pandemia, esse tempo perigoso. A Aline está dizendo: Deus abençoe a nossa igreja, e orar pelo aniversário, né? Ontem nós completamos mais um ano de existência como IPI Água Verde, né? Que delícia, que coisa boa. Infelizmente não pudemos nos reunir para celebrar. Mas nós vamos fazer isso, irmãos. Se acalmem, nós vamos fazer uma festa tremenda na primeira oportunidade que nós tivermos de voltar no convívio da igreja, viu? Vamos fazer uma festa ali mesmo, digna, de honra do nome do Senhor e de mais um ano aí de existência da nossa igreja, IPI Água Verde, 63 anos de existência, né? A Helena também pedindo oração pelos médicos, enfermeiros, né? Pessoas aí que estão nessa retaguarda, né? Nessa retaguarda aí, nos ajudando, cuidando da população, dos enfermos, pelos vendedores, né? Irmãos, nós temos muitas classes de trabalhadores que estão passando por lutas nesse momento, por não poderem trabalhar. Estão sem ganhar o seu pão de cada dia. Nós temos que orar por essa situação, por essas pessoas, mas também nos levantar como igreja e ajudar essas pessoas. Nós daqui a pouco vamos lançar alguma campanha nesse sentido, de nós abençoarmos vidas aí que estão precisando de ajuda, tá? Fique atento aí. Meu amigo Fininho, está aí ainda, Fininho? Fininho, irmão querido, precioso de Paranaíba, da IPI de Paranaíba. Ei, Fininho! Aguinaldo Pereira Gomes, esse é meu irmão do meio, né? Pastor da 6ª IPI de Sorocaba. Seja bem-vindo, meu irmão. E a todos os demais irmãos que estão aí, Deus abençoe a todos. E nós vamos orar, queridos, então, né? São tantos pedidos, outros que vocês colocaram. Eu quero convidar você para orar também, né? Ore também aí onde você está, na sua casa, enfim.
A Cintia está entrando, também pedindo oração, né? Que Deus venha proteger nossas vidas, nossas famílias, os amigos, os irmãos dessa enfermidade toda aí, desse vírus, né? Em nome de Jesus. E vamos orar, queridos, viu? Feche os seus olhos aí. Deus conhece o seu coração, conhece os pedidos que foram apresentados nesta noite diante dele. E agora nós vamos clamar um pouco mais, falar com ele e entregar aos pés dele, como nós aprendemos na palavra. Apresentem os vossos pedidos a Deus, diz a Bíblia. E nós temos convicção aí de que Deus vai operar. Paizinho querido, mais uma vez nós queremos buscar a tua face em oração e expressar toda a nossa gratidão e alegria em poder nos reunir na tua presença, em torno da tua palavra, mesmo distantes, mas unidos pela fé no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pai, nesta noite ouvimos a tua palavra. Ouvimos palavras de incentivo, palavras de bênçãos sobre a nossa vida nesses dias e o que nós precisamos fazer nesses dias. Pai, em primeiro lugar, eu quero pedir ao Senhor que nos ajude a administrar o tempo que nós temos tido nesses dias. Administrar o tempo da melhor maneira possível, com reflexões, boas leituras, tempo com a família, de oração, de convívio, tempo de concertos também em nome de Jesus. Abençoa esse tempo, Senhor, para que aproveitemos o melhor dele, para que saiamos, ó Pai, desse tempo, depois que tudo isso acabar, mais fortalecidos e com algumas decisões tomadas de algumas coisas que vão mudar em nossa vida. Porque, Pai, se alguma coisa não mudar em nossa vida nesse tempo, talvez não tenhamos aproveitado ele da melhor maneira possível. Então nós pedimos sabedoria ao Senhor para administrar, lidar com esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Também, Pai, todos esses pedidos que foram colocados aqui. Nós oramos, Pai, pela IPI Água Verde, que completou mais um ano de existência ontem. Essa igreja, Pai, que por 63 anos tem sido bênção nessa sociedade curitibana. Quantas pessoas foram salvas através do trabalho desta igreja? Quantas pessoas encontraram Jesus? Quantas pessoas passaram por ela? Quantas pessoas seguiram suas vidas? Quantos pastores saíram dela? Te louvamos, te adoramos pelo trabalho que o Senhor realizou nesta igreja e realiza ainda hoje e vai realizar ainda em nome de Jesus. Nós queremos declarar uma palavra de bênção sobre a IPI Água Verde nesta noite. Declaramos igreja bendita do Senhor. Declaramos uma igreja fortalecida na fé. Declaramos uma igreja vitoriosa, uma igreja que anda em santidade, uma igreja próspera em todos os sentidos. Nós declaramos sobre a IPI Água Verde em nome de Jesus. Abençoa toda a sua liderança, os seus pastores, em nome de Jesus, Pai. Sustenta, Pai, os pastores, especialmente o pastor Alceu, como pastor titular desta igreja. Abençoa o conselho, cada presbítero em atividade, em disponibilidade, líderes de ministérios. Põe tua mão sobre a IPI Água Verde em nome de Jesus. Também, Senhor, nós clamamos por cada pedido que entrou aqui. Os irmãos que estão clamando por saúde, saúde emocional. Ah, Senhor, visita as emoções nesses dias. Emoções que às vezes ficam fragilizadas, Pai, por tamanha pressão desses dias que vivemos. Põe a tua mão, Senhor. Restaura as emoções em nome de Jesus. Age na mente dos teus filhos, ó Pai, trazendo cura, trazendo um novo tempo em nome de Jesus. Nós clamamos pelos profissionais de saúde, Pai, que estão aí espalhados por esse Brasil, pelo mundo. Ah, Senhor, visita-os no poder do Teu Espírito Santo, especialmente onde estão aqueles, nos maiores centros, onde estão acontecendo as maiores mortes e tantas coisas ruins, Pai. Sustenta esses profissionais, abençoe a vida deles, renova a força física, renova a esperança, renova a fé, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que são trabalhadores, Pai, que estão parados e não estão podendo ganhar o seu pão de cada dia. Os vendedores, ambulantes, profissionais liberais. Deus, tem misericórdia. Sustenta no poder do Teu Espírito Santo. Mas especialmente, Pai, nos levanta como igreja para ajudarmos da maneira que o Senhor colocar em nosso coração as pessoas que precisam da nossa ajuda em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado por esse tempo precioso nesta noite. Se algum pedido mais foi colocado aqui, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja operando e fazendo acontecer o desejo do coração dos irmãos. Aqueles que estão clamando pelas famílias da IPI, pelos amigos, aqueles que estão clamando para que o Senhor livre do vírus, ó Pai, em nome de Jesus. Faz isso, Senhor.
Cumpre a tua promessa na palavra que diz que praga alguma chegará à nossa tenda, em nome de Jesus. De qualquer forma, Pai, nós entregamos tudo que temos e que somos ao Senhor. Nós somos teus. E o desejo do nosso coração é que a tua vontade se cumpra. Cumpre a tua vontade, Pai, com toda essa situação que nós estamos vivendo nesses dias. Cumpre a tua vontade em nome de Jesus. Obrigado por aquilo que já fez, por aquilo que está fazendo e por aquilo que o Senhor fará ainda em nossa vida. Muito obrigado. No precioso nome de Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas, é que oramos e declaramos, Pai. Eu quero declarar nesta noite, Pai, a paz do Senhor Jesus sobre o coração de todos aqueles que estão ouvindo e que virão a ouvir ainda esta oração, esse tempo de culto nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos queridos, um grande abraço a todos vocês. Obrigado aí pela sua presença, obrigado aí pela sua participação. Nós queremos toda quarta-feira ter esse tempo da Noite da Esperança, tá ok? Então, quarta-feira nós temos novamente. E até o próximo encontro nosso, que será no domingo, tá certo, irmãos? Domingo teremos o culto transmitido ao vivo, às 18h30, e vai ser uma noite especial, tá? Nós temos surpresas aí para o domingo. Todo primeiro domingo do mês é domingo de Santa Ceia, né? Mas como celebrar a Santa Ceia se nós estamos separados uns dos outros, longe do templo, enfim. Aguarde aí, vai se preparando para o domingo, nós teremos surpresas agradáveis, viu? Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor, um beijo a todos vocês e até o próximo encontro nosso. Tá bom, queridos? Fiquem firmes na fé, firmes em Deus!